No Pod da Região de hoje, a gente vai conversar com a Flávia Siqueira, ela que é neuropsicopedagoga e ela é especialista na avaliação do transtorno do desenvolvimento e tem realizado um trabalho importante aqui em Ferraz de Vasconcelos, junto às crianças e principalmente junto à família. Flávia, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e apresentar um pouquinho do meu trabalho. Legal. Flávia, a gente estava conversando um pouquinho antes, na verdade a sua carreira, ela teve início ainda como pedagoga, né? Aí você teve uma atuação na escola, como professora e até na direção, né? É essa toda a sua base que você tem, né? Antes de você iniciar esse trabalho voltada à avaliação das crianças. Sim, eu já estou há quase 20 anos na área da educação, então nesse meio tempo eu fiz várias especializações, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu me deparei, sempre me deparei com situações com crianças com deficiência, né? Iniciei, minha primeira formação é letras, depois fiz pedagogia, já atuei no AE, mas de 2 anos para cá eu comecei a estudar mais sobre a parte clínica e a parte da saúde me encantou. Né? Hoje eu também faço fonoaudiologia e até para ter uma base maior, né, da área da saúde. E estou fazendo a especialização em transtornos de neurodesenvolvimento. Na verdade, eu faço mentorias para ter um padrão de qualidade de atendimento que eu gostaria de ter. Legal. E Flávia, você se deparou com essa realidade? Você teve uma experiência muito marcante enquanto você estava na direção da escola, né? Foi aí que acendeu aí uma luz para você de fato mergulhar nesse caminho de uma assistência mais clínica, né? Sim, uma vez eu estava na escola e um pai chegou e falou assim: eu gostaria de saber se você tem vaga para crianças autistas, para o meu filho que é autista. Aí eu olhei, eu falei: não, se você voltar ao filme e falar para mim se eu tenho vaga para o seu filho, eu posso verificar se a gente tem a vaga ou não, porque aqui é uma escola para crianças. E esse pai começou a chorar, porque ele já tinha passado por 13 escolas e tinha sido negado vaga. Olha, a gente não consegue atender, olha, a escola não tá... E infelizmente isso acontece, não só aqui no nosso município, mas em outros também. E essa é uma luta muito grande, não só minha, mas de todas as pessoas que têm compromisso com o trabalho. E a gente tem uma equipe muito bacana, né, que orienta a parte da escola. E infelizmente a gente não tem o controle da ação das pessoas, às vezes por medo, por não saber mesmo como lidar com a situação. Então o meu trabalho hoje, além da parte da saúde, é a informação, porque conhecimento a gente divide, né? É verdade. E aí, Flávia, você começou a estudar bastante, você tem uma série de especializações e pela tua experiência ao longo desses últimos anos, você tem observado uma procura maior ou uma incidência maior de crianças com um problema aí no desenvolvimento, para além da questão daquele desenvolvimento normal, aquele atraso, vamos dizer assim, mediano que as crianças têm, algo a mais? Sempre existiu. Hoje está sendo diagnosticado, porque pela escola ser obrigatória, dos 4 aos 17 anos, ou seja, toda a educação básica, hoje as crianças não podem mais estar dentro de casa, não podem ser escondidas. Então, na minha época, hoje eu tenho 38 anos, a gente percebeu o quê? Muita evasão escolar. Ah, não está aprendendo, para de estudar. E a gente percebia aquela pessoa estranha, aquele ali não aprende. Até pouco tempo atrás usava muito essa criança é muito dispersa, esse aluno é muito dispersivo. E eu vejo até por mim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, quantas crianças passaram por mim e eu pensava assim, nossa, essa criança tem alguma coisa, mas eu não sabia. A gente fala muito de dislexia, mas o que? Hoje a gente vê TDAH e transtorno do espectro autista muito. São muitas, mas assim, muito diagnóstico. E mais informação. Quanto mais informação as pessoas procuram saber o que a criança tem. E a escola também tem um papel fundamental de alertar os pais que se tem alguma coisa errada no desenvolvimento daquela criança. Se tem alguma coisa, algum atraso que seja significativo e que precisa de uma investigação. E eu acho que esse é um termômetro importante, porque às vezes os pais não têm uma noção do que é a média, porque às vezes você tem o seu filho e o máximo que você chega é comparar com o irmão, se tem irmão, ou comparar com um primo, com um vizinho, alguma coisa. Agora quando você chega na escola e aí você tem aquela sala de aula que é com todos os alunos daquela mesma faixa etária, aí se tem um que tem algum desenvolvimento para baixo ou para cima, fica mais fácil para os educadores identificar. Com certeza. Os professores ficam mais tempo com as crianças do que os pais, muitas vezes, porque
ali a gente consegue perceber o desenvolvimento da criança. E até hoje ainda se fala, não do desenvolvimento, é o tempo da criança. Não é o tempo da criança. Nós temos marcos de desenvolvimento desde o nascimento. E nesses marcos de desenvolvimento são comuns o tempo para que a criança adquira algumas habilidades. Tem o tempo para levantar as mãozinhas, para sentar, para rolar, para andar, para levantar, para caminhar. Então, são coisas que precisam acontecer numa ordem cronológica. Seja, às vezes acontece alguma situação, isso foi mais rápido, isso aqui mais lento, mas é muito pouco tempo. E isso baseado em evidências científicas, não é um achômetro. Porque quando a gente fala em ciência, é porque já houve um estudo grande com determinados, com muitas evidências, com muitos comparativos, para que saia um parâmetro, né? E aí, quando um professor ou os pais mesmo observam isso, qual que é o primeiro passo na busca aí de tentar identificar exatamente o que está acontecendo com essa criança? Perfeita a sua pergunta. Porque, às vezes, até na escola, né, a gente fala assim, olha, procura um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Hoje no Brasil nós temos em torno de 1.800 neuropediatras. O que significa isso? Muito pouco. Então, quem que pode diagnosticar os transtornos de neurodesenvolvimento? O pediatra, o psiquiatra infantil, o neurologista infantil, de repente o otorrino. O médico que acompanha a criança, ele tem a obrigação e o dever de propor os estudos, as investigações, e se ele não é capaz, se ele não tem o conhecimento para aquele transtorno, para encaminhar para um especialista. Hoje nós temos excelentes pediatras especialistas em transtorno de neurodesenvolvimento e que eles têm todo o subsídio, inclusive o laudo de um pediatra, ele é válido como do neuropediatra, como do psiquiatra infantil. Então, às vezes a gente se prende muito a esses dois profissionais, pela escassez, as consultas hoje são muito caras, no SUS é demorado, porque às vezes muitos médicos nem querem atender, SUS, convênio é demorado. Então, para a gente ter um atendimento efetivo, o pediatra que acompanha a criança, ele tem o dever de diagnosticar atrasos ou alguma coisa que não está num desenvolvimento considerado normal, um desenvolvimento típico. E aí, Flávia, eu queria compartilhar com você uma certa angústia, porque, por exemplo, e uma dúvida, na verdade. O pediatra, como você diz, é muito concorrido, é difícil, às vezes quando você marca. E quando a gente fala desses transtornos, você não vai identificar ali num exame de sangue, um exame, como é que eu posso dizer? Aquela coisa que, olha, foi comprovado, né, sei lá, por um raio-x, por exemplo. Tô dando um exemplo, gente, muito básico. Mas assim, mais por um acompanhamento, né? Porque a gente está falando de comportamento, né? E aí eu acho que daí é um dos grandes problemas, né? Como conseguir que aquele profissional, né, ele acompanhe, tenha esse olhar assim mais atento, porque se a gente for pensar numa rotatividade, às vezes, de um pediatra que acompanha tantas e tantas crianças, né? Como fazer isso? Porque daí eu acho que é um grande gargalo que a gente vive hoje no nosso país em relação a essa questão. Olha, eu sei que meu filho tem alguma coisa, que eu não sei o que é, mas eu levo ele no médico e o médico também não consegue identificar e eu fico ali, né? Ou às vezes a consulta é tão rápida, né? Muito rápida. Que o médico fala, tá tudo normal. Então, na verdade, por exemplo, vamos pensar no câncer. Ou você tem ou você não tem. Uma doença, sei lá, hipertensão. Ou tem ou não tem. E ali, o que é considerado hipertenso? Eu não sou da área, então, mas assim, sei lá, pressão 14 por 8, 14 por 9, 14 por 8, ela já é considerada anormal? Por quê? Tem evidências de que 12 por 8 é a média para não ser considerada evidência. De repente, muitas pessoas começam a ter, sei lá, comorbidades referente a pressão arterial 12 por 8. Aí a pessoa, aí fala assim, os estudiosos falam, olha, agora o ideal não é mais a pressão 12 por 8, é 10 por 8. Então, isso é fato. A gente pode comprovar. Agora, quando a gente fala de um transtorno, eu vou dar o exemplo clássico, que é o do autismo. Por que ele é espectral? Porque é um conjunto, né, de, não só atrasos, mas de prejuízos que causam prejuízos sociais, cognitivos, enfim, de comunicação. Então, é um conjunto. Para ser considerado autismo, tem que trazer prejuízo. E prejuízo, ele traz dor, traz sofrimento. E vamos imaginar, vamos pensar uma criança com várias estereotipias.
A criança, ela tem flapping, que são as mãozinhas batendo. Ela não é oralizada. Ela não interage, ela não tem interação social. Isso é mais fácil de identificar. Os testes, eles são feitos, quando nós pensamos em avaliação, mesmo a neuropsicopedagógica, a neuropsicológica, ela é pega uma bateria de testes. Muitos são com os pais, ou responsáveis, os cuidadores, porque é a observação. Como que essa criança é em casa, no ambiente familiar, no ambiente social, numa festa, na escola. Então, a escola tem um papel fundamental também, porque existem questionários para a escola responder, para os professores, por isso que é muito importante ter atenção. Às vezes a gente fala, mas eu tenho 30 na sala. Eu já tive 40. Às vezes a gente não consegue dar um atendimento individual, e é muito normal, eu sozinha com 40 crianças, eu não vou conseguir dar o atendimento individualizado para as 40 da forma que deveria ser. Até pelo tempo, enfim. Mas eu tenho o dever e a obrigação de observar muito bem essa criança e de orientar essa família. Entendi. Enquanto professora. Então, a gente pensa que ali tem o coordenador pedagógico, tem o diretor, às vezes, dependendo, o assistente ou o vice-diretor. Então, é uma obrigação da escola, é um dever. Isso, todos nós, quando somos educadores, nós somos responsáveis. E isso tudo com muito jeitinho, com muita empatia, porque para os pais, quando recebem um diagnóstico, há um luto. Ninguém está preparado para um diagnóstico. Mas não é só aceitação. É o e agora? E o futuro do meu filho? Eu acho que, pra mim, tudo que eu observo, essa é o principal. Porque agora que eu já tenho resultado, o que eu vou fazer? Com isso, né? E uma coisa interessante, Flávia, que a gente até conversando, você tem um foco que é a família, né? Então, antes de você olhar a criança, não que você não olhe, mas é de uma maneira conjunta, porque é a família que vai te trazer muitas informações, é a família que precisa também ter esse cuidado, né? Ser tratada também. Sim, a orientação parental é fundamental, porque muitas pessoas não têm rede de apoio. Aí eu, né, citando um exemplo, esses dias uma pessoa me falou assim, Flávia, um profissional falou assim, olha, seu filho tem autismo, tá bom? Tá, tchau. E assim, uma amiga minha entrou em contato comigo desesperada, porque eu não sabia o que fazer, qual caminho tomar, o que ia ser, o que está acontecendo. Aí nós conversamos e na época ela até procurou um outro profissional, porque não duvidando do diagnóstico, mas para ter um norte, a orientação precisa naquele momento. Então, por exemplo, quando vem uma pessoa me procurar, é muito comum, vem com relatório escolar, tá? É uma das coisas que mais acontecem. Fala, olha, a escola falou que meu filho está com desenvolvimento atípico, meu filho está com atraso, meu filho vive no mundo da lua. É bem assim, meu filho não está acompanhando, ou meu filho é muito agitado. O que nós vamos... eu quero passar num psicólogo. Tá, mas o que ele tem? Então, como que a gente começa a perceber uma anamnese bem feita? A anamnese, ela tem todos os dados desde o nascimento da criança até os dias atuais. Então, o que está afligindo, o que está mudando, o que a gente consegue perceber de diferença nesse período, para a gente para ter um ponto de partida. Porque assim, no caso, a criança, ela tá assim, eu quero um psicólogo para acalmar meu filho. Não, eu preciso identificar o que aquela criança tem. Se ela tem um transtorno ou só uma situação comportamental. Então, tem várias características. Por exemplo, a gente pensa no transtorno do espectro do autismo, mas a gente pensa também no TDAH. O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Às vezes a gente comumente fala déficit de atenção e hiperatividade. Não, como seria barra, não e. Porque a criança pode ter, o adulto, a pessoa pode ter o transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, ou os dois combinados, o déficit de atenção e a hiperatividade. Então, às vezes, a criança, ela tá agitada, não porque ela tá com um comportamento hiperativo, ela tá porque ela não tá conseguindo acompanhar a aula. Aí ela vai levantar, ela vai atrapalhar, e enfim. E o professor, às vezes, não sabe como lidar. Quando a criança passa com a gente, né, ou é atendida por mim, obrigatoriamente eu faço orientação, faço link com a escola, porque às vezes são percepções diferentes em casa e na escola. E após o término da avaliação, além dos encaminhamentos necessários, nós enviamos de praxe como a escola vai proceder com aquela criança. Ou seja, orientações que facilitam o trabalho do professor. Porque enquanto professora, eu falo para você, a gente tem as formações das redes de ensino, mas ainda é tudo muito novo.
Então, aqui nós tivemos, né, um formador muito importante, que é o Fernando Lauren Ferraz. Não sei se ele continua esse ano. Agora eu vou fazer uma pós-graduação em neurociência com ele, porque para entender o funcionamento do cérebro, né, isso é uma área que eu gosto muito. Mas até chegar na criança é um processo. Então vem ali da Secretaria de Educação, passa para os professores, para os gestores, que replicam para os professores até chegar na criança. Só que, infelizmente, às vezes o professor sai, tem uma rotatividade. Então, aquele professor que estava com o olhar mais aguçado para aquela criança, sabe, ele tem um problema, ou ele vai trabalhar em outro lugar, e aí para tudo. E uma coisa assim, que a gente tem que estar preparado. Nós temos uma demanda, ela vai aumentar, porque as pessoas estão com mais informação e buscando mais diagnósticos, mas também é dever do professor se atualizar. Sim, porque no final, ele na ponta, ele fica, como você colocou no começo, ele fica muitas horas com a criança, né? E saber entender, interagir e colocar em prática a questão da inclusão. E para que os outros alunos também entendam que ele vai ter um colega, e todos nós somos seres individuais, diversos, né? E cada um tem a sua necessidade e a sua dificuldade, cada um num grau. E a gente poder também entender o outro. Eu acho que esse é o sentido da inclusão, né? Flávia, da criança ela conseguir entender que naquele mundo dela, que é um mundo pequeno ainda, né? Mas um círculo pequeno de pessoas, mas ela entender que os colegas, cada um é de um jeito. Eu penso que, espero que eu consiga ver pelo menos daqui uns 30 anos uma inclusão efetiva. Porque seja escola pública, escola privada, então não estão preparados para a inclusão. Não existe uma inclusão real. Eu não consigo acreditar nisso. Por quê? Às vezes a escola tem ali todo um carinho, uma boa intenção, mas a escola não é acessível. Ponto. Segundo, a gente pensa que a criança, que futuro, quem que vai ser o futuro? Quem que vai pensar, a gente pensa no futuro inclusivo? São as crianças. É aquela criança que sabe lidar com a particularidade do outro. É mesmo. É aquela criança que vê o amiguinho em crise e vai deixar ali. Vai falar, é o tempo dele. Então, essas crianças que vão promover a inclusão daqui a uns anos. Porque hoje é a realidade do Brasil, que nós ainda temos salas com uma quantidade de alunos grandes. Hoje as pessoas estão diminuindo, está diminuindo muito a quantidade de pessoas que querem ser professores por vocação. Isso é verdade. Tanto que hoje um curso de pedagogia, na verdade, em geral, os cursos na área da licenciatura, eles estão muito, até baratos, eles estão em muitos lugares sucateados. E isso não é o ideal, mas é o mundo real que nós temos. Então, o professor por vocação são poucos. É uma nova geração que não quer ser professor. E aí, como é que faz numa sala com tantas crianças, Como que faz? E não é só a inclusão. Como que a gente pensa daqui a uns anos? Como que o enfermeiro vai aplicar uma injeção? Você tem que fracionar e às vezes não sabe nem fazer a conta. E Flávia, você acredita, lidando há tanto tempo com educação, que a educação ela tem se transformado? Quando eu falo não a educação pedagógica, mas a educação da sociedade, com o olhar da sociedade para as crianças. Porque a gente não pode estar em dois extremos, mas assim, a criança ela não tinha lugar, não tinha espaço e não podia ter voz. E hoje, quando a gente vê as crianças se posicionando mais, cada vez mais cedo, tendo as suas demandas que precisam ser lidadas, e aí existe uma parte que diz, não, vamos olhar o que está acontecendo, e outros, não, é assim mesmo, porque na minha época era desse jeito e não tinha muita conversa, o psicólogo ficava, como dizem, atrás da porta, né, que era o cinto, que o pai usava aquilo ali dizendo que era o psicólogo da criança, enfim. Você acha que a educação, nesse sentido, ela tem se transformado no Brasil? Ou pelo menos a discussão está aí? Sim, e assim, são passos curtos. Aliás, longos passos, né, na verdade. Mas assim, de que forma que eu vejo isso? Quem tem informação não pode guardar para si. Quanto mais informações, mais essas crianças, esses adultos, esses adolescentes vão ter voz. Isso é essencial. Então, o que eu sei,
Por isso que quando uma pessoa vai falar, Flávia, eu preciso marcar uma avaliação com você, ou eu quero conhecer a clínica, como que eu faço? Não, vem, a gente marca o horário. Se a pessoa quiser passar, ok, lá tá aberto para todo mundo. Porém, no espaço que nós temos, fica aberto para todas as pessoas visitarem. Em contrapartida, o que que eu faço? Eu prefiro que a pessoa vá, mas olha, eu tô indo e eu deixo um horário reservado. Mas por quê? Para eu fazer a orientação necessária. Sim. Então, qual é a orientação? A orientação é o caminho que vai tomar, o que vai fazer. Numa criança com laudo, quais são os direitos? Quais são os deveres? Porque os pais e os responsáveis têm deveres, não é só direito. É o acompanhar na escola, é um benefício. Então, as pessoas, onde correr, onde ir. Então, eu faço esse acolhimento. Então, todo mundo que trabalha comigo também. Porque se não tiver esse acolhimento, não tem perfil para trabalhar comigo. Porque é um momento tão delicado, né? E só pra gente também entender um pouquinho, quando a gente pensa nessa questão do laudo, você falou já um pouquinho, né, que são diversos aspectos. Em quanto tempo ou em quantas sessões ou a gente consegue identificar ou diagnosticar aquela criança? Ou não diagnosticar também, né? Para dizer, olha, essa criança não tem nenhuma característica assim, né? Sim, então, o laudo, ele só é emitido por médicos, tá? Então, independente da especialidade, ele é emitido por médicos. E comigo, por exemplo, a avaliação. Depende, tem criança que em 4 ou 5 sessões, tem crianças que em 10. Eu tive criança que em 15 sessões. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos escalas com rastreios para identificar os atrasos, os prejuízos ou não. A partir dali, nós emitimos um parecer. A partir desse parecer, é encaminhado para o médico vai fazer as orientações, as medidas cabíveis. Em algumas situações, precisa de alguns exames, mas para o autismo em si, normalmente é o olhar clínico. Tá? Ou às vezes muitos médicos pedem o BERA, que é um exame auditivo, né, para descartar. Porque o que se faz ante o diagnóstico? Descarta-se possibilidades. Se a criança está ouvindo bem, porque se a criança está ouvindo bem, não está ouvindo, ela não vai falar. Né? Ela não vai aprender a falar. Então, vai descartando, mas isso tudo depende. Mas quanto mais precoce, melhor. Tá certo. Gente, para você que está nos acompanhando, né, nesse bate-papo e você quiser mais informações, tem o Instagram, né, Flávia? É o Espaço Morada Azul. Sim. O Instagram Espaço Morada Azul, você pode entrar lá e obter mais informações sobre o trabalho da Flávia. Ela que atua aqui em Ferraz de Vasconcelos e tem feito um trabalho incrível com as famílias e também tem buscado diversas especializações em diversas áreas. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse podcast, falando desse tema tão delicado, tão sensível e tão urgente, né? Eu que agradeço. E é o que eu falei, sempre nós estamos à disposição para informação, independente da pessoa ser nosso paciente ou não. Isso é um trabalho de cidadania. Acho que é um bem que a gente faz para a sociedade, porque doando que se recebe, a gente aprende muito também. Cada pessoa, cada experiência, então as portas estão abertas para todos que quiserem conhecer o nosso trabalho. Legal, Flávia, muito obrigado. E para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente entrevistou a Flávia Siqueira, ela que é neuropsicopedagoga, ela também é especialista em avaliação para transtorno de neurodesenvolvimento, atua aqui em Ferraz de Vasconcelos e a gente conversou sobre todas essas questões ligadas ao encaminhamento de crianças que recebem às vezes apontamentos, hora da família ou da escola, por ter algum atraso de desenvolvimento. E reforçando, gente, o quanto o conhecimento ele é importante, é libertador, né? E quanto mais cedo você buscar esse conhecimento para o seu filho, a gente tem a certeza de que melhor vai ser para você e para sua família. E para você que nos acompanha aqui nesse podcast, deixa aqui também o seu comentário, que a gente também quer te ouvir. E ficamos por aqui por hoje. Até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.